vamos voltar a falar daquela reportagem que a gente estava assistindo agora há pouco, sobre o potencial energético offshore e que foi debatido no Senado. A audiência pública discutiu o aproveitamento da energia renovável no país. Esse tema voltou lá para o Senado Federal após mudanças na Câmara dos Deputados. A gente estava acompanhando com o Gustavo Schwab, a gente havia interrompido para ouvir o presidente Lula, agora eu vou ter na íntegra para você. O Brasil como referência na produção energética em alto mar. Esse foi o debate realizado durante a audiência pública na Comissão de Serviços e Infraestrutura do Senado. Estiveram presentes diversos representantes do setor eólico brasileiro que atestaram o potencial do país na produção desse tipo de energia renovável. O mundo tem olhado para essa nova tecnologia, tem olhado para o investimento nas eólicas offshore e aqui eu tenho um gráfico interessantíssimo que mostra, por exemplo, o grande investimento que a China tem feito, né, em novas instalações de eólicas offshore. A capacidade instalada chega de 21 gigawatts em 2021, a China sendo responsável por 80% desse investimento mundial, o que nos traz uma grande janela de oportunidade, né? Acho que o Brasil não pode ficar fora disso, até porque tem um grande potencial, né, em função da extensão da nossa costa, né, do potencial que a gente tem do eólico offshore brasileiro, estimado em 700 gigawatts. Atualmente, o planeta produz cerca de 57 gigawatts de energia eólica offshore, como é chamada essa produção em alto mar, com a China sendo responsável por 27 gigawatts. O IBAMA analisa cerca de 60 projetos no Brasil com capacidade de produção superior a 170 gigawatts. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, o potencial brasileiro pode atingir 700 gigawatts. Só de projetos hoje já protocolados e em estudo no IBAMA, nós temos aí 177 gigawatts em processo de licenciamento ambiental, o que mostra que o Brasil tem um potencial muito importante que precisa ser explorado, né? Para a indústria de óleo e gás, né, que atenta a esses compromissos, né, com o Acordo de Paris, com o mercado de carbono e com a economia de baixo carbono, a indústria detém uma sinergia muito grande com a eólica offshore e tem digamos assim, uma expertise que explica o interesse das empresas nessa nova indústria, né? O Brasil não possui nenhuma estrutura que produz energia eólica offshore, mas parlamentares já agilizam projetos que criam e regulamentam um marco legal nessa área. O projeto já havia sido aprovado aqui no Senado em 2022, mas como foi alterado pela Câmara dos Deputados, volta ao Salão Azul e será reavaliado pelos senadores. Todos somos favoráveis à aprovação do PL das eólicas offshore, como foi apontado pelo Daniel. Extremamente importante para o Brasil. O que, de certa forma, nos motiva a discutir esse tema não é o PL em si, mas são as emendas que foram colocadas na Câmara dos Deputados e que, como foi apresentado aqui, poderá onerar o conjunto de consumidores ao longo dos 25 anos em mais de 650 bilhões de reais. O texto retornou com emendas de deputados que criam incentivos para a geração de energia a carvão em usinas térmicas a gás natural e também de pequenas centrais hidrelétricas. Entidades do setor estranham a entrada desses incentivos, considerando os temas como alheios à pauta verde. Térmica é importante, eólica é importante, solar é importante, carvão é importante, todas as fontes são importantes, nós não temos dúvida disso. Agora, o problema todo é o que isso traz para o consumidor brasileiro no momento onde nós temos, inclusive, um excesso de energia gerada. Nós temos hoje uma sobrecontratação, nós temos hoje um volume de energia gerada maior do que a demanda que nós temos no país. Então, o que isso traz para o consumidor? Aumento de custo. Toda vez que nós temos uma compra compulsória de uma energia que é mais cara do que aquela que se obtém por um processo natural de concorrência, você termina onerando para o consumidor. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criticou as adições feitas pelos deputados. Segundo ele, se o texto for aprovado pelo Senado da forma como saiu da Câmara, poderá aumentar em 25 bilhões de reais o custo para o consumidor brasileiro. Mas sou muito crítico com a aprovação por essa casa da PL da eólica offshore, que veio do Senado da República para cá, com o propósito de regulamentar a produção de energia offshore no Brasil e voltou para o Senado da República
com 25 bilhões de custo a mais para o consumidor brasileiro. 25 bilhões de reais por ano a mais para o consumidor brasileiro. Se o Senado da República aprovar aquele projeto do jeito que ele saiu dessa casa, nós vamos, aí sim, deputado Danilo, ampliar a CDE de 38 bilhões para 53 bilhões de reais, prejudicando em especial a população mais pobre desse país.